Bom dia, pessoal. Quero apresentar aqui o Dr. Daniel Abdala Aded Filho, médico assistente do pronto-socorro do Hospital Universitário da USP, preceptor dos internos do Hospital Universitário da USP, tem residência em medicina interna pelo Hospital das Clínicas da USP e médico formado pela FM USP. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Você permite que seja filmado? Permite, sim. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu já fui devidamente apresentado. É até estranho estar aqui na posição de dar aula para pessoas que antes me deram aula durante a residência. A doutora Ana, que está ali, lá no fundo, foi minha orientadora lá na enfermaria. O resto dos assistentes que estão aqui me orientaram no PS. E agora tem os internos, que eu agradeço também a presença aí, fisicamente, que vão acompanhar essa aula. E eu agradeço o pessoal que está acompanhando à distância também. Então, inicialmente era para eu falar sobre intoxicações exógenas, mas a dermatologia é um assunto que eu gosto bastante. Antes de decidir fazer clínica médica, eu fiz dermato no HC, e aí acabei largando no meio da dermato, porque eu descobri que eu queria ser clínico mesmo, o que eu gostava mais era a parte clínica, e é um assunto que eu acho fascinante e que acho que tem a oportunidade de conhecer dos dois lados, a visão do clínico sobre as doenças dermatológicas e a visão do dermato sobre as doenças dermatológicas. Então eu conversei com a doutora Lu, aí a gente chegou à conclusão que talvez fosse um assunto legal para trazer. Acho que é ilusão achar que eu vou ensinar tudo de dermatologia para vocês, porque dermatologia é uma especialidade extremamente complexa. Então, como objetivos, eu trouxe dois, principalmente, que a gente acerte o simples, onde a maioria erra, e que que a gente consiga revisar o reconhecimento e o início da abordagem de diagnósticos diferenciais graves, tá? E para isso eu trouxe 3 temas principais: infecções bacterianas cutâneas, erupções medicamentosas e púrpuras. Vamos começar então só contextualizando a dermato no pronto-socorro. Queixa dermatológica na emergência é extremamente prevalente. A gente perde um pouco essa noção num pronto-socorro referenciado por conta de um viés. Mas se vocês forem trabalhar em pronto-socorro, os internos que estão aqui acompanhando, vocês vão ver com muita frequência queixas dermatológicas. E muitas vezes as queixas dermatológicas dão um bug no clínico, né? Os diagnósticos mais comuns acabam sendo coisas simples e de fácil manejo, como eczema, urticária, lesões bacterianas e as micoses, né, as dermatofitoses. Dermato é diferente de outras especialidades porque o órgão que a gente estuda, ele é visível. Então, a história ela fica em segundo plano. O diagnóstico dermatológico muitas vezes vem direto do exame físico, e o exame físico vem antes da história. No entanto, quando o paciente procura o pronto-socorro, não é sempre o dermato, na verdade é na minoria das vezes que um PS vai ter um dermato. Então os emergencistas, principalmente os emergencistas norte-americanos, eles sugeriram 10 sinais de alarme, 10 bandeiras vermelhas aí para vocês ficarem de orelha em pé se você se tiver um paciente com queixa cutânea. E são essas aí: febre, extremos de idade, toxemia, imunossupressão, adenopatia, eritrodermia, ou seja, quando a lesão eritematosa acomete mais do que 90% do corpo, petequias e púrpuras, ou seja, extravasamento de hemácias da vasculatura para a pele, que não somem a digitopressão, introdução recente de drogas, artralgia e dores nas extremidades. Muito bem. Vamos falar só um pouquinho sobre furúnculo abscesso. Para isso eu trouxe um quiz, vamos ver se vai dar certo. Aí, para vocês responderem esse quiz, vocês precisam acessar esse site aqui, mente.com, e inserir esse código. Eu vou dar 30 segundinhos para vocês fazerem isso, se vocês quiserem participar da pergunta. Então, qual é o passo mais apropriado para o manejo de furúnculo ou abscesso? Primeira alternativa, lavar com clorexidina diariamente. Em segunda, cefalexina oral. Terceira, drenagem. Quarta, vancomicina EV. E quinta, uma opção mais moderna, que você acaba tratando tanto estáfilo, quanto estrépito, quanto o tal do estáfilo resistente de comunidade, o MRSA de comunidade. Para isso, você estaria dando Bactrim em associação. Poxa, deu certo, legal. Então tivemos uma interação aqui que a maioria das pessoas optou por drenagem, o que é a conduta realmente mais importante mesmo. No entanto, essa pergunta está se tornando meio injusta.
aquela mentalidade de cirurgia que a gente aprendeu, baseado em estudos e tudo mais, que quando a gente está frente a um abscesso cutâneo, o tratamento é drenagem, que o paciente não necessariamente precisa de antibiótico, hoje em dia foi colocada em questão por 2 grandes estudos que foram publicados, um no New England em 2017, que eu trouxe para vocês, e um no JAMA também em 2017. Então, tratamento de abscesso cutâneo, infelizmente, não pode ser só drenagem. Drenagem vai ser uma das condutas, né? Mas não só. Quando você olha esse estudo, eles compararam você só drenar com você dar 2 tipos de antibiótico ou placebo. E viram, aí eu coloquei em azul a diferença, que quando você trata com antibiótico, o paciente tem mais cura clínica. Então não basta só fazer drenagem de abscessos cutâneos, você precisa associadamente dar antibiótico, tá certo? E vejam que nesse estudo eles colocaram 2 antibióticos que são os principais que cobrem estáfilo resistente de comunidade. Oi, Liz. Oi? A gente considera furúnculo menos do que 1 centímetro. Quando tem mais de 1 centímetro, a gente começa a falar de abscesso cutâneo. Isso. Pois é, o tratamento do furúnculo é mais complexo do que isso. O furúnculo, ele quando está em região de barba ou cabelo, em geral a gente acaba tratando com antibiótico terapia via oral. Agora, quando ele é único, isolado, você pode fazer compressa com água quente, às vezes até passar um antibiótico tópico, por exemplo, como mupirocina. Nesse estudo, eles colocaram somente os furúnculos ou abscessos que tinham necessidade de drenagem. E para ter necessidade de drenagem, ele precisa ter tamanho e ponto de flutuação. Esse é um caso de uma criança que chegou com esse quadro aqui que a gente chama já de abscesso, né? E você vê, dá uma vontade muito grande de passar uma lâmina de bisturi aqui para drenar esse ponto de flutuação, né? Nesse tipo de caso que foi estudado o uso do antibiótico. Porque quando você faz a drenagem, você faz bacteremia. E eu vou mostrar para vocês por que o paciente falha se não usar antibiótico oral já já. Pois é, não, no estudo eles deram após a drenagem, para o paciente tomar em casa mesmo, isso. E vejam que os antibióticos que foram prescritos foram os 2 antibióticos que a gente costuma passar para infecção por estáfilo resistente de comunidade, que isso é uma realidade nos Estados Unidos muito frequente e aqui também existe. Então, uma mensagem que eu quero passar é que quando a infecção cutânea é purulenta, vale a pena deixar clindamicina ou Bactrim, porque purulência fala a favor de que seja estáfilo. E a gente está vendo estáfilo resistente de comunidade no Brasil também. Tá legal? Então, beleza. Aí você vai estudar o porquê que esses pacientes recorrem mais. E não é porque eles voltam a piorar da lesão que foi drenada. A lesão que foi drenada, ela está tratada realmente. Os cirurgiões tinham a sua razão. No entanto, se você não dá antibiótico, eles têm recidiva em outros lugares. E aí, aqui, ó, new infection. Quando você tira essas novas infecções, você vê e faz uma nova análise, você vê que o antibiótico não faz diferença. Então, o antibiótico na drenagem do abscesso cutâneo, ele é para prevenir recidiva em outros locais, tudo bem? E vale a pena cobrir estáfilo resistente de comunidade. Dito só isso sobre furúnculo e abscesso cutâneo, a gente vai falar sobre uma infecção que a maioria das pessoas erra. Celulite. Celulite é o diagnóstico dermatológico mais frequentemente errado e que mais gera gasto desnecessário em saúde. Para vocês terem ideia, em 1 ano nos Estados Unidos, a celulite como um diagnóstico errôneo levou a 130 mil admissões e um gasto de $500 bilhão. E eu imagino que aqui no Brasil a gente tem um gasto significativo também com o diagnóstico errôneo de celulite. Vamos começar então com um caso clínico e uma pergunta interativa. Uma mulher de 54 anos que fez uma excisão de um CBC, começou há 5 dias atrás com vermelhidão e dor local progressiva, mal-estar e uma temperatura de 37,8. Então, mente.com, o código é esse aí. Vou dar 20 segundinhos e a gente já começa. Não sei o que vocês vão fazer com esses pontos, mas qual das seguintes características é mais sensível para celulite? Dor local, febre, prurido, adenite satélite
ou leucocitose. 3, 2, 1. Ih, não deu tempo de... Ah, o pessoal votou, sim, legal. Olha, quem marcou dor local ficou pau a pau com febre, né? Mas realmente dor local é a resposta correta. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: se o paciente não tem dor local quando você palpa, e ele não tem nenhuma razão para ter anestesia, por exemplo, sei lá, um paciente com uma neuropatia diabética na perna, esse cara não dá para você levar isso em consideração. Mas se o cara não tem dor local, considere fortemente outro diagnóstico. Celulite dói bastante, tá bom? E celulite tem vários diagnósticos diferenciais. E os principais que as pessoas erram é dermatite de estase. O paciente que tem uma congestão venosa muito importante, ele pode ter eritema, calor, edema assimétrico, descamação. Olha essa perna aqui. Eu mesmo tirei uma foto lá na época da dermato. Uma perna com bastante varizes, né? E aí tem essa lesão eritematosa, edematosa, unilateral. Eczema coça mais do que dói. E essa é uma das principais causas de diagnósticos errôneos. A gente frequentemente vê o paciente vindo, por exemplo, com uma ICC descompensada, que faz uma congestão venosa super importante na perna, e aí uma das pernas tem eritema e você fala que é uma celulite que descompensou a IC. Muitas vezes não é, tá bom, pessoal? E o exame físico ele é muito importante para a gente conseguir diferenciar. Outras coisas importantes são dor, febre, sintomas sistêmicos, adenite local. A história é importante também nesse tipo de quadro. E outro diagnóstico interessante é a lipodermatosclerose. A lipodermatosclerose é uma consequência também do acúmulo venoso, né, da congestão venosa nas pernas. E aí o paciente tem eritema, tem calor, tem dor, às vezes pode ter dor local. Então, veja, não ter dor é uma coisa que exclui o diagnóstico de celulite com frequência, mas ter dor é uma coisa meio inespecífica que várias coisas podem dar. E aí a lipodermatosclerose é essa consequência da congestão venosa que faz um afunilamento da perna, a perna fica com aspecto de garrafa invertida, de difícil pregueamento, ela fica dura, e você vê essa alteração mais escurecida de cor acobreada que é a dermatite ocre. Então veja, é importante você ver sintomas e alterações laboratoriais de síndrome infecciosa para diagnosticar celulite, apesar de nem sempre eles estarem presentes. E a celulite, a infecção cutânea superficial ou profunda da derme ou epiderme, ela pode ser dividida em celulite e erisipela. Essa distinção é uma distinção antiga. Antigamente, a erisipela se considerava uma lesão cutânea que era mais superficial, com bordas mais bem delimitadas, e era mais frequentemente causada por streptopiógenes, enquanto a celulite é uma lesão mais profunda, mais propensa à complicação, com as bordas mal delimitadas e frequentemente causada por estáfilo. No entanto, os estudos que fizeram essa distinção de agentes etiológicos têm várias falhas metodológicas, e o exame clínico ele é impreciso para você diagnosticar onde está o problema. Então, hoje em dia, apesar de alguns guidelines orientarem que você pode fazer essa distinção clínica e, eventualmente, no erisipela até tratar só para estrépito, por exemplo, com uma penicilina, hoje em dia a maioria dos dermatos e dos especialistas orientam que você sempre trate para os dois e que a distinção clínica não é uma boa ideia, que você tem que dar antibiótico que cubra tanto estáfilo quanto estrépito, certo? E as complicações da celulite podem vir como abscesso dérmico, subcutâneo, fascite necrotizante, gangrena gasosa e outras complicações. Dos diagnósticos diferenciais, um que eu esqueci de citar também é a TVP. Então, a principal falha desses estudos é que a incidência de Staphylo aureus foi subestimada por conta de algumas opções metodológicas. E tem que lembrar também que celulite em paciente que tem úlcera crônica ou paciente diabético, frequentemente tem infecção secundária por gram-negativos também, e aí você precisa fazer cobertura de gram-negativos nesses casos. Então, um fluxograma diagnóstico bem importante para vocês. Quando não dói, procure fortemente outro diagnóstico diferencial, como a gente falou. Se for bilateral, também é muito importante que vocês pensem em diagnósticos diferenciais, porque celulite, infecção cutânea, acontece por porta de entrada. Não seria extremamente caprichoso que tivesse uma porta de entrada bilateral? Ia ser uma coincidência muito grande. Então, quando vocês verem lesões bilaterais, duvidem muito do diagnóstico de celulite. Se tiver prurido como sintoma predominante, também isso favorece eczema. Ou se a lesão for geométrica, procure outro diagnóstico. Essa primeira imagem que eu estou apontando com o mouse aqui, qual que é o diagnóstico? A gente tem um eritema bilateral, né? Então isso já fala contra a celulite. Além disso, a perna tem um afunilamento na região onde há o eritema. Então isso daqui é a tal da lipodermatosclerose que a gente conversou, que pode simular celulite, tá?
Aqui, um paciente extremamente obeso, com lesões eritematosas bilaterais, eczema de estase. A queixa dele é prurido, não tem dor, tá? E esse aqui? Esse é um paciente que tem uma lesão eritematosa, quente, com calor local, de forma extremamente caprichosa, geométrica, quadrada, né? Ele fez uma alergia a um esparadrapo que estava nessa região. Fez uma dermatite. E esse aqui é só uma raridade, um paciente que tem um câncer de mama, que fez metástase para a pele. E aí fez essa lesão eritematose quente, que não é celulite, é lesão tumoral mesmo. Tá? Caso o paciente tenha uma evolução desfavorável, é importante pesquisar abscessos profundos por meio de ultrassonografia, pensar se isso não pode estar evoluindo para uma fascite necrotizante. A dica aqui é uma dor desproporcional ao exame físico, uma dor de dificílimo controle, no paciente que evolui com disfunção de múltiplos órgãos e tudo mais, e para o diagnóstico, o melhor exame é a ressonância magnética. Apesar de muitas vezes esse diagnóstico ser feito na suspeita clínica e na cirurgia mesmo, no desbridamento. Pode evoluir para gangrena gasosa, e uma dica é ver crepitação, presença de gás na radiografia. E caso não tenha evolução favorável, você deve suspeitar também osteomielite associada com alguma fistulização cutânea. Então, cuidado com isso, a ressonância pode ajudar. E sempre lembrar da TVP como diagnóstico diferencial. E aí, essa questão do estáfilo resistente de comunidade, ela está muito em voga. E o pessoal resolveu estudar em 2013 nos Estados Unidos se você tratar diretamente todos os casos de celulite para estáfilo resistente de comunidade, se os pacientes melhoravam mais. E a conclusão é, não adianta tratar celulite, toda celulite, como se fosse por estáfilo resistente de comunidade. Então, a boa e velha cefalexina tem a mesma eficácia do que você associar, por exemplo, uma cefalexina e um Bactrim. Eles também foram estudar se valia a pena pesquisar MRSA nasal, e viram que não valia a pena. Então, a conclusão é, não tem benefício de você associar sulfa nesse tipo de quadro. No entanto, a sulfa tem o seu papel. E aí eu deixei uma sugestão para vocês de tratamento, a depender do quadro clínico, e o papel da sulfa, ou mesmo da cobertura do estáfilo MRSA, é quando a celulite tem purulência, ou quando o paciente tem fator de risco para MRSA, que a gente vai conversar mais para frente quais são. Então aqui é um fluxograma para vocês olharem. Basicamente se o paciente tiver qualquer critério de gravidade clínica, ele deve internar para tratamento, senão você considera o tratamento VO. Uma coisa muito importante do tratamento da celulite, que muitas vezes a gente esquece, é que a elevação das pernas, ela ajuda muito no controle sintomático e acelera a recuperação do paciente. Então, é importante lembrar de orientar o paciente a elevar a perna cometida, porque isso vai melhorar a drenagem linfática, vai fazer com que ele recupere mais rápido, tá certo? E aí tem a sugestão dos antibióticos que eu vou deixar o link para vocês depois. Duração do tratamento. 5 dias para casos leves, com prolongamento para 14 dias em casos graves. Se o paciente for melhorar, ele vai melhorar dentro de 48 horas. Se ele não melhorou em 48 horas e tem uma celulite leve, você deve fazer perguntas se as coisas estão indo bem. Então, se persiste o eritema, se o paciente tem sintomas sistêmicos depois desse período, você tem que pensar em patógeno resistente ou diagnósticos diferenciais. Nos casos mais graves, a melhora pode levar um pouquinho mais de tempo, 72 horas. E a ideia de cobrir estáfilo resistente de comunidade, como eu disse, é a questão do aspecto purulento, se o paciente já tem colonização prévia, se houve uma falta de resposta ao tratamento, ou se ele tem fatores de risco associados para isso, principalmente HIV, dialítico, cirurgia recente e internação. No paciente séptico tem essa sugestão também. De celulite é isso. Tá indo muito rápido ou tá dando para acompanhar? Beleza. Agora a gente vai falar de farmacodermias. E aí eu trouxe 3 quadros clínicos. O exantema medicamentoso, que é uma coisa simples, mas que a gente vai mencionar rapidinho. Steven Johnson, o espectro do Steven Johnson, NET, eritema multiforme e DRESS. Vou falar primeiro de Steven Johnson. Qual que é a lesão clínica dermatológica mais característica? São lesões maculares, que fazem alvos atípicos de coloração acinzentada, arroxeada, com acometimento de mucosa muito importante, principalmente mucosa conjuntival e labial, e tem também o sinal de Nikolsky, que é você pegar a pele próxima de uma bolha e fazer uma fricção tangencial, e aí você vai ver a pele saudável próximo da bolha, saudável entre aspas, descolar também, tá? Eu vou mostrar com imagens o que tudo isso significa, tá? Geralmente costuma acontecer depois de 1 a 3 semanas de exposição a medicamentos, e os principais medicamentos que causam isso são principalmente os antibióticos, as sulfas, os antiepiléticos e os AINES. Quando a lesão cutânea dá menos do que 10% de acometimento total,
a gente chama de Steven Johnson. Se mais de 30%, NET. E no meio do caminho fica como um overlap entre as duas. Isso não tem diferença em termos de tratamento, mas tem diferença em termos de mortalidade. O paciente que tem um acometimento mais extenso morre muito mais. 40% de mortalidade no NET, tá? No Steven Johnson, 10%. Então, é uma doença extremamente grave. Então, vamos dar uma olhada num caso clínico. O paciente chegou no PS com essa queixa. Lesões eritematosas disseminadas pela pele. E ele estava usando sulfa por conta de um tratamento dermatológico há 3 semanas. E aí, quando você olha a pele tem esse eritema disseminado, e se você olhar com cuidado, ali onde eu botei o círculo, tem uma erosão. Essa erosão mostra que nessa região já houve uma bolha que a gente não conseguiu ver. A erosão é o reflexo da bolha rompida. Se você olhar com mais cautela, dá para ver que essa pele tem uma certa coloração acinzentada, né? É uma coloração acinzentada. Sempre que vocês verem cinza na pele, uma pele eritematosa, vocês têm que se preocupar com necrose inicial. E é por isso que o cinza é muito importante. Vocês conseguem ver bem o cinza aí? Ou é meio para quem tem olho mais treinado? Veja, ó, aqui não está muito mais cinza do que a pele normal, que está mais clarinho aqui? E aqui mais eritematoso? Então é esse cinza que vocês precisam treinar o olho de ver. Aí passou o dia 1, a pele foi ficando mais cinza. Agora vocês estão conseguindo ver um cinza. E aqui, a pele mais arroxeada. Se vocês olharem com cuidado, já está se formando bolha aqui. Nesse momento, o pessoal começou a se preocupar e resolveu chamar o dermatologista. E aí agora a gente vai falar do alvo, que é uma característica muito clássica, mas tardia do Steven Johnson. O alvo do Steven Johnson é um alvo atípico, em comparação com o alvo do eritema multiforme. Então vamos falar sobre o que é típico primeiro. No eritema multiforme, o alvo ele é papular, ou seja, ele é elevado. O eritema multiforme é do espectro do Steven Johnson, mas é uma doença de curso completamente benigno na maioria das vezes. E ele costuma acontecer secundária à infecção pelo vírus herpes. Então você tem infecção herpética e tem o tal do eritema multiforme. Os alvos, eles são papulares, são elevados e eles são muito bem definidos. Eles não são purpúricos, ou seja, eles são eritematosos. Se você passa o dedo aqui, esse vermelho some, certo? E é basicamente isso. Então, em extremidades, papulares e com eritema. O alvo do Steven Johnson, ele é atípico, geralmente ele é macular no começo, então ele não tem relevo, tá certo? Ele fica com lesões purpúricas, então você passa o dedo e essas manchas arroxeadas não saem, e o centro faz bolhas necróticas, o que simula o tal do alvo. Mas é um alvo bem diferente, vocês vão concordar, né? Então lembrar, então, do Steven Johnson quando vocês virem lesões purpúricas tentando fazer bolha no centro, tal do alvo atípico. E o acometimento de mucosa é muito importante. Dá uma olhada nesse lábio. Gente, em dermato tem poucos diagnósticos diferenciais para isso. O único diagnóstico diferencial mais importante é pênfigo paraneoplásico, mas geralmente, e pênfigo vulgar, mas geralmente pênfigo costuma acometer mais mucosa gengival do que lábio. Olha que acometimento extenso aqui. E pode dar um acometimento de mucosa conjuntival também muito importante. Por isso, o oftalmo deve seguir em conjunto esses pacientes que têm queixas oculares. Aqui, nesse caso, o paciente recebeu um enxerto de tecido amniótico para tentar regenerar mais rápido a mucosa conjuntival. E de diagnóstico diferencial, o mais importante é o tal do eritema multiforme. Então, em termos de localização, extremidades para o eritema multiforme, região mais central, troncular para o Steven Johnson. E outro diferencial é quando fica muito extenso, mais do que 30% NET, que faz parte do espectro da mesma doença. Tá? Então, de Steven Johnson, é isso. Essa agora. Opa. Essa é uma farmacodermia também, só que diferente do Steven Johnson, costuma causar um acometimento mais tardio, então a exposição medicamentosa é mais antiga, pode ser até 6 semanas do início da medicação. E também faz um rash eritemato-violáceo, que a característica mais importante é ter um edema facial, geralmente. Tá? O edema facial é muito característico do DRESS, assim como a coloração mais violácea. DRESS é um acometimento sistêmico e não só cutâneo. Então você precisa pesquisar os órgãos que mais frequentemente são acometidos. Rim, muitas vezes faz nefrite intersticial. Fígado, faz transaminite.
Hemograma, você vai ver eosinofilia, linfócitos atípicos. Você pode ter uma adenite periférica muito importante, então é importante palpar linfonodo, é importante palpar fígado por conta disso que eu falei, perguntar sobre artralgia, febre, e se o paciente tiver dor torácica, considerar um eletrocardiograma, porque esses pacientes não infrequentemente fazem miocardite por conta do DRESS. Diferente do Steven Johnson, que não tem nenhum tratamento que é muito bom, no DRESS a gente trata com corticoide com altas doses e faz um desmame lento, tá certo? As drogas principalmente associadas, anticonvulsivantes, aromáticos, alopurinol e sulfas. Então precisa saber pelo menos desses três. Quando vocês tiverem um paciente com queixa cutânea e uso desses medicamentos, fiquem com a orelha em pé. E a clínica é essa. Olha só como é um eritema diferente, né? Um eritema mais roxo. Tem o edema facial. O paciente geralmente tem um edema facial importante associado. Existe um score para fazer diagnóstico do DRESS. E uma coisa que eu queria falar para vocês é que muitas vezes, quando a gente não tem muito contato com a dermato, a gente superestima a capacidade diagnóstica da biópsia. A biópsia no DRESS, ela só serve para afastar a hipótese, mas não tem nenhum achado cutâneo de biópsia que seja característico. E a biópsia é o menos importante. Esse é o score que chama Regiscar. Esse score é feito para fazer o diagnóstico clínico de DRESS. E uma coisa que eu queria ressaltar para vocês é que os pacientes podem fazer DRESS sem lesão cutânea ainda, o que torna esse diagnóstico muito difícil. Então é importante sempre que vocês tiverem um paciente com eosinofilia, linfocitose atípica e uso dessas medicações, se perguntarem se ele não está fazendo algum tipo de farmacodermia, esse tipo de remédio, tá? E é isso de DRESS. Agora uma palavrinha rápida sobre exantema. Exantema viral, ele, diferente da urticária, da anafilaxia, que acontece minutos depois do uso do medicamento, ele precisa de uma exposição de pelo menos uns 4 dias e dentro de um tempo de até de 1 a 2 semanas para você começar o quadro clínico. Então, se eu tomei hoje um AINE, amanhã eu apareci com um rash, eu tomei um AINE por um dia, muito provavelmente não foi o AINE que causou esse exantema, diferente da urticária. O DRESS Steven Johnson, como a gente já falou, de 1 a 3 semanas, e o DRESS um pouco mais tardio. Então, só um exercício para vocês. Vale muito a pena, quando vocês tiverem um paciente com um rash medicamentoso, vocês fazerem o drug chart. E aqui eu tirei de uma aula de dermato dos americanos, que você fazendo o drug chart, você consegue colocar onde foi o rash, onde foi a consulta e tentar analisar quem foi a droga mais provavelmente culpada. E aí eu trouxe outro quiz, baseado nesse drug chart aqui. Qual foi a droga mais culpada? Vou só deixar aqui rapidinho para vocês colocarem o código, para tentar descobrir. Então, 11717706, tá? Vou deixar um tempinho aqui para vocês analisarem e a gente já abre para votação. Vamos votar? Dá. Você tem 30 segundos. Então, nesse caso aqui foi quem votou cefepima, mandou muito bem, é isso mesmo. Então, o paciente precisa de pelo menos uns 4 dias de exposição, dentro de um intervalo de 1 semana. Vancomicina só 2 dias, aqui é muito pouco tempo para você pensar que o rash é da vancomicina, exceto aquela síndrome do homem vermelho, que acontece na infusão muito rápida da vancomicina, que pode acontecer, mas nesse caso a gente está falando de um rash. O anti-inflamatório é uma exposição muito pouco sustentada para fazer rash, né? Se ele tivesse feito uma urticária aqui, tudo bem, até acredito.
Mas tomou um anti-inflamatório aqui para ter o racha aqui sem uma exposição contínua, isso não costuma acontecer. Mesma coisa fenitoína. Beleza, então. E agora o último assunto, estamos acabando, que é o assunto que eu acho mais legal, que é quando os olhos nos mostram o perigo. Então, caso clínico de uma mulher de 52 anos que tem lúpus eritematoso sistêmico em uso de micofenolato e PRED, que chega com rebaixamento de nível de consciência e lesões cutâneas nessa perna direita aí. Ela estava muito bem ontem e rapidamente evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos na sala de emergência. Mais uma imagem da perna da pessoa. Acho que no telão fica meio difícil de ver tão bem o quadro dermatológico, né? Acho que quem está vendo de casa vai conseguir ver melhor. Aqui mais uma imagem da coxa, com uma área de erosão, onde provavelmente havia uma bolha. E aqui eu trouxe uma foto da lesão depois de, acho que, 2 dias de evolução. E essa foto é muito bonita do ponto de vista dermatológico. A gente tem várias manifestações aqui. A gente tem eritema, ou seja, uma região vermelha que se você põe o dedo ela some. Você tem púrpura, tá certo? Então, região de extravasamento de sangue, tá? Que púrpura pode dar 1 milhão de diagnósticos diferenciais. E você tem uma região em que a pele é muito mais branca do que o resto da pele, do que a pele normal. Isso daqui é sugestivo de alguma coisa isquêmica, né? Veja essa bolha com conteúdo bem arroxeado, isso é sugestivo de necrose. E aqui embaixo a região roxa já está ficando preta, necrose mesmo. Por que isso acontece? Isso acontece por conta da vascularização cutânea. A vascularização cutânea ocorre perpendicularmente por vasos que dão uma perfusão arterial em cone. Então, quando você tem, por exemplo, uma vasoconstrição fisiológica, você pode ter, por exemplo, o livedo reticular, que é uma coisa que acontece frequentemente em mulheres, pessoas mais obesas e tudo mais, e que não necessariamente é patológico. O livedo reticular pode ser patológico quando os cones eles não fecham. E aí isso pode estar associado com algumas doenças reumatológicas. E a perfusão arterial na pele, então, ela faz esse desenho que eu estou mostrando aqui. Várias regiões estreladas, tá certo? E o que acontece se uma dessas regiões entra em isquemia e morre? Você tem uma lesão estrelada, mas que vai se coalescendo e fazendo bordas que são muito bem recortadas. Então, isso que eu gostaria de passar para vocês. Quando vocês veem lesão purpúrica, as lesões purpúricas elas têm 1 milhão de diferenciais. Mas quando vocês veem lesão purpúrica com essas bordas estreladas, os diagnósticos diferenciais caem para muito poucos. Então, clinicamente, você faz o diagnóstico de uma síndrome dermatológica muito grave, que chama púrpura retiforme. Tá? Eu vou mostrar para vocês as causas de púrpura retiforme. Então, veja, olha só como você consegue ver os cones aqui recortados na extremidade. Então, a púrpura retiforme acontece por oclusão das arteríolas perfurantes da pele. Isso pode acontecer por embolia, ou seja, sei lá, um êmbolo de colesterol no paciente fez um cateterismo, ou isso pode acontecer por trombose. A trombose pode acontecer por um estado hipercoagulável, sei lá, uma SAF catastrófica, ou pode acontecer por vasculite. A vasculite ela pode ser infecciosa ou ela pode ser por uma doença reumatológica. Vejam que eu não falei de nada tranquilo. É só coisa que mata mesmo, entendeu? Aqui estão os diagnósticos diferenciais. E o diagnóstico diferencial é menos importante do que vocês reconhecerem a gravidade. No caso daquela paciente, é uma paciente que fez uma sepse por um bicho maluco, um víbrio. E aí começou antibiótico e nem lembro o que deu. Mas não sei se ela morreu ou não. E por que é importante? Bom, quando vocês veem uma perna daquele jeito, podre, já é um negócio mais avançado. Mas muitas vezes a púrpura retiforme pode começar assim. Um paciente, por exemplo, que está internado no UTI por outra razão. E se vocês identificam precocemente a gravidade, vocês conseguem iniciar uma investigação e um tratamento de maneira precoce. E é por isso que é importante para o clínico saber isso. E essa é a última imagem que eu trouxe, que é para mostrar como você consegue fazer o diagnóstico de púrpura retiforme, às vezes por foto do WhatsApp, com foco péssimo. Então, olha, você olhando para isso, você vê uma lesão provavelmente purpúrica que está fazendo uma morfologia estrelada. Isso aí tem que deixar você encafifado, se não pode ser a tal da púrpura retiforme, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Estou deixando aqui uma sugestão de leitura, que é um resuminho que eu fiz para a Manoli sobre celulite e um artigo sobre emergências dermatológicas. Esse sou eu na residência com os meus colegas de R2. E é isso. Obrigado.
Segunda coisa, parabéns pela aula, foi excelente. E uma pergunta é, meningococcemia, não teria que estar aí uma sugestão? Aprender a reconhecer a púrpura da meningococcemia de cara, assim, que é uma coisa que sempre me preocupou muito em termos de pronto-socorro. A meningococcemia é um exemplo clássico de vasculite, de vasculite, ou seja, de púrpura retiforme causada por infecção séptica, tá? Então, a lesão dermatológica elementar, ela vai entrar nisso daí, de vasculite séptica, tá? Dentro de todos esses bichos aí, a gente pode com certeza colocar o meningococo. Então, uma das manifestações clínicas de meningococcemia é a lesão de púrpura retiforme, pela vasculite cutânea associada. Você pode ver simplesmente uma púrpura palpável, que é sugestivo de vasculite, mas o mais clássico da meningococcemia, da pneumococcemia, você vê por conta da vasculite séptica associada à púrpura retiforme. Então é isso que vocês vão identificar. Vocês vão ver lesões purpúricas de morfologia estrelada sugestiva de uma vasculite. Se essa vasculite é infecciosa, se ela é reumatológica, a gente vai precisar de outros elementos da história para chegar à conclusão. Mas para reconhecer a púrpura da meningococcemia, são essas dicas que eu dei. Daniel, eu fiquei com uma dúvida em relação ao antibiótico do abscesso. Porque na celulite você falou que não tem benefício associar a cobertura para estáfilo resistente. Mas no abscesso, sim? Então, eles estudaram todos os tipos de celulite simples e nesse grupo de celulite simples não houve diferença você dar cobertura para estáfilo resistente. No entanto, num subgrupo de celulites, e aí o abscesso, o furúnculo com exudação, ele entra, que é nas infecções purulentas, eles viram que quem tem infecção purulenta tem uma chance bem maior de ter estáfilo resistente de comunidade. Então entra no abscesso cutâneo, entra no furúnculo, porque são lesões purulentas por definição. Você precisa cobrir por conta desse raciocínio clínico que não é baseado em evidência, mas que eles recomendam. Na celulite, se a celulite é simples, não tem exudação purulenta, tudo bem não cobrir. E foi o que o estudo mostrou. Agora, no subgrupo que tem lesão purulenta, vale a pena você se preocupar. Você não necessariamente precisa tratar de cara, mas pensar se o paciente não responder bem, escalonar para estáfilo resistente de comunidade. Aí daria clinda ao invés da cefalexina? Isso, os dois melhores antibióticos que pegam estáfilo MRSA de comunidade, que é diferente do MRSA do hospital, é Bactrim e Clinda. São essas as duas melhores opções para o paciente ir para casa. Tá? Vanco vai tratar? Vai tratar. Se o paciente estiver mal e precisar internar, tá errado a vanco? Não tá. E é o que em geral é feito. Sim. Fala no microfone, quem está online não consegue ouvir. Só para lembrar que o Dani apresentou são dados americanos, né? A prevalência de resistência de Staph aureus, OXR aqui no Brasil é diferente um pouco, a gente tem menos problema de resistência. Tem, logicamente tem, principalmente em alguns grupos, né? Paciente que usuário recorrente de antibiótico, paciente que é renal crônico, mas que a nossa realidade é um pouquinho diferente. Então, nessa hora aí, a gente tem que pensar um pouquinho dentro da nossa prevalência. Realmente lá isso daí é mais disseminado, mas o estáfilo resistente de comunidade, ele tá entre nós. Até lembro quando eu era residente que teve uma daquelas reuniões anatomoclínicas do HU que são muito legais, que um paciente morreu porque fez uma bacteremia por conta de um estáfilo resistente de comunidade, fez vários abscessos no pulmão, não sei se vocês lembram desse caso aqui no HU. Então ele está entre nós, mas a prevalência realmente é inferior. Infelizmente a gente precisa extrapolar muita coisa de estudos de lá, porque a gente não tem tanto estudo. As dicas que eu coloquei aqui para pensar no estáfilo MRSA são essas que eu gostaria de aproveitar para rememorar. Aspecto purulento, colonização prévia, falha de resposta ao tratamento e fatores de risco, dialítico, internação recente, cirurgia recente, HIV. Então essas são as orientações, claro que a gente precisa extrapolar para a nossa realidade, você tem toda a razão, mas essas são as sugestões que a gente encontra na literatura internacional. Tá? Daniel, eu queria parabenizá-lo. Eu acho esse tema muito importante.
para qualquer médico, não vou nem falar para qualquer clínico, para qualquer médico, né, saber das manifestações cutâneas aí de doenças graves. E eu acho que você abordou bem as principais manifestações. Muito interessante, parabéns aí. Obrigado, Carlos. Na púrpura reticular que você falou, então você, como você falou, são diagnósticos todos graves. Se você visse alguma coisa na rua, no consultório, você indicaria procure um hospital, ou indicaria um paciente para internar? Porque a evolução pode ser muito rápida, né? Pode começar uma coisa pequena que pode evoluir muito rápido. Você daria para fazer exames ainda laboratoriais ou você ficaria um pouco mais preocupado? Desculpa. Se o paciente tiver lesão clínica de púrpura retiforme, a melhor dica que eu posso dar é não mandar essa pessoa para casa, porque não. O reflexo disso daí não existe dentro do espectro de diagnósticos diferenciais alguma coisa tranquila de segmento ambulatorial. Esses pacientes eles podem ter uma evolução grave e imprevisivelmente rápida, então, ou previsivelmente rápida. Então, a melhor dica que eu posso dar é que realmente fique. Apesar que eles podem chegar com a lesão cutânea sem estarem ainda com sinais objetivos de gravidade, mas se vocês virem isso pela prudência, acho que é bom deixar. Até porque o paciente vai precisar de uma investigação rápida muito frequentemente. Por exemplo, necrose cutânea associada à varfarina, púrpura retiforme, SAF catastrófica, como a gente conversou, vasculites, meningococcemia, nada disso é tranquilo, né? E se já está sendo a ponto de fazer morte de pele, vai gerar morte de outros órgãos mais nobres também e é melhor você deixar. Daniel, o que a gente deve fazer no PS com eritema polimorfo, o do alvo verdadeiro? O eritema multiforme. Multiforme. Eu acho que daria para você encaminhar para o dermato para fazer uma investigação. Muito frequentemente é causada por infecção do herpes, tem gente que acaba passando a ciclovir para esses pacientes, mas é uma doença que não necessariamente, se não tiver um acometimento de mucosa muito importante, o que geralmente não tem, a melhor dica é deixar para o dermato mesmo, porque vai precisar de uma avaliação especializada. Eu não passaria nada. Muitas vezes a gente erra na dermatologia de ver diagnósticos que a gente não tem certeza e prescrever um tratamento que pega tudo. Isso é muito ruim, o tal do quadriderma é muito ruim para o paciente, porque isso muitas vezes atrasa o diagnóstico, e aí o dermatologista às vezes precisa recorrer a uma biópsia e o corticoide altera o aspecto histopatológico da lesão, e isso causa um transtorno na vida do paciente. Ou sei lá, por exemplo, se eu passar corticoide para um paciente que tem uma tinha, isso acontece muito frequentemente em criança, a lesão vai melhorar, porque a tinha é uma lesão inflamatória causada tanto pelo bicho quanto pela resposta imune ao bicho. E aí, quando a lesão melhora, a mãe aprende que a lesão melhora e o que ela faz? Fica passando corticoide indefinidamente. Vai curar? Não vai curar. E cada vez que você tirar o corticoide, vai piorar a lesão da tinha. E aí, o que acontece é as lesões que às vezes são deformantes, irreversíveis, causadas pelo corticoide, principalmente na face das crianças. Os pacientes ficam com a pele atrófica, com telangiectasias, com discromias, por conta de um medicamento prescrito indevidamente. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, você não consegue pegar corticoide tópico na farmácia sem uma prescrição de um médico. E aqui é um negócio completamente disseminado. Então, acho que a gente precisa ter muito cautela com as coisas que a gente faz quando a gente não tem certeza do diagnóstico. Puxa, tem certeza que é uma tinha, o aspecto é muito sugestivo? Trate. Mas não passa quadriderme para todo quadro dermatológico. É melhor reconhecer que não sabe encaminhar para o dermatologista, que isso você vai estar fazendo melhor para o paciente. Carla, quer falar mais alguma coisa? Não, Lu, obrigada. Já parabenizei. É isso aí. Tá joia. Então, queria agradecer o nosso querido Daniel, muito obrigada. Vai precisar ter a parte 2, e a 3 e a 4 dessa aula, porque é muito difícil o dermato, né? Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço, gente.